Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre a raiz enésima de um número real. Quando a gente fala sobre a raiz enésima de um número real, nós temos dois casos a se considerar, né? Quando o índice for par e quando o índice for ímpar. A radiciação não é nada mais nada menos do que a volta da potência. Então, antes de explicarmos direitinho, vamos entender os termos que compõem uma raiz. Então, ó, esse camaradinho aqui que nós temos aqui dentro, ó, quando não aparece, é o índice 2. Toda vez que o índice da raiz for 2, ó, tá? A gente, ó, vai representar dessa maneira aqui, representar dessa maneira. Por isso que se lê raiz quadrada ou raiz. Então, esse camaradinho daqui, ó, tá? É chamado de índice. Bom, índice. Esse Vzinho aqui é chamado de radical. Tá? Esse camaradinho aqui, ó, é chamado de radicando. Ok? E o resultado disso aqui, ó, que é 5, é chamado de raiz. Ok? Mas tudo isso vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 20. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. Então, gente, a raiz não é nada mais, nada menos do que a volta da potência. Quando eu tenho 5 ao quadrado, eu vou ter 5 vezes 5, ó. 5 ao quadrado, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, eu quero voltar isso aqui, ó. Então, quando eu coloco dentro desse radical aqui, eu estou perguntando qual é o número que eu elevo ao quadrado, que eu elevo à segunda potência para obter o resultado 25. É o número o quê? 5. Então, isso aqui você já estão careca de saber, que você já viu em anos anteriores. Bom, o que nós temos também é que além da raiz quadrada, nós temos a raiz cúbica, tá, ó. Nós temos a raiz quarta, nós temos a raiz quinta, nós temos a raiz sexta, nós temos a raiz sétima, oitava, nona e assim sucessivamente. Então, quando a gente trabalhar com raiz enésima, nós temos que ter um cuidado na hora do índice. Por quê? Quando o índice for par, a raiz quadrada, a raiz enésima de um número real de índice par, sempre vai ser um número positivo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 25, ou também chamado de raiz de 25. Vai encontrar o número que é elevado ao quadrado ao expoente de 2, que dá 25. Vai ser quem? 5. Aqui eu estou encontrando a raiz quarta de 16. Qual é o número que eu elevo a quarta potência para dar 16? O número 2, olha aqui, ó. 2 elevado à quarta, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então a raiz é a volta da potência. Bom, encontrar a raiz sexta de 64. Qual é o número que eu elevo à sexta potência e obtenho como resultado 64? Também é o número 2. Ó. 2 elevado à sexta representa 2 uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Quando nós multiplicarmos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então a raiz é a volta. Que número eu elevo à sexta potência para dar 64? O número 2. Raiz quarta de 81. Qual é o número que eu elevo à quarta potência para obter como resultado 81? O número 3. Ó. Então tá aqui, ó, 3 elevado à quarta. Você vai ter aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quando você multiplicar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, nós vamos ter aqui 81. Então, a raiz quarta de 81 é encontrar que número eu elevo a esse expoente aqui para obter esse, o número 3. Muito bem, então os probleminha vem agora, como eu falei para vocês, ó, quando o índice for par. Quando o índice for par, não vai existir raiz quadrada, tá? Nem raiz quarta, nem raiz sexta, nem a raiz oitava de um número real negativo. Por quê? Porque qual é o número que eu elevo ao quadrado e obtenho menos 25? Você poderia ter dito aqui, ah, se a raiz de 25, quadrado de 25 foi 5, então a raiz de menos 25 é menos 5. Está errado, porque se você pegar aqui, ó, tá, ó, menos 5 elevado ao quadrado, você vai ter também menos 5 vezes menos 5. Na multiplicação, base negativa e expoente par, o resultado positivo. Ou também, se você fizer menos com menos, vai dar mais. Então, 5 vezes 5, 25. Então, não tem nenhum número real, tá, negativo que é elevado a um expoente par dê resultado negativo. Só dá positivo. Então, esse caso sempre vai ser definido para toda a raiz enésima
tá? De índice par, quando o índice for 2, quando o índice for 4, for 6, for 8, for 10 e assim por diante. Se esse camaradinho aqui ó, for negativo, o índice for par, não vai existir no conjunto de números reais raiz desse número. Então, como é que a gente faz, professor? Você diz que não, tá, ó, existe, bom? Não existe, tá? Raiz no conjunto de números reais. A mesma coisa, ó, raiz quarta de menos 81. Se aqui é par e aqui é negativo, também não vai existir raiz desse número, ok? Isso dentro do conjunto de números reais. Agora, já quando o índice for ímpar, gente, a raiz de um número, a raiz enésima de um número real de índice ímpar é sempre um número que elevado ao expoente seja igual ao número dado. Então, se a raiz for negativa, né? Se o radicando for negativo, a raiz será negativa. Se o radicando for positivo, a raiz for negativa. Por quê? Porque pela definição da potência, toda potência de base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. Então sempre vai ter um número real que eu elevo ao expoente ímpar, tem como resultado negativo. Mas já aqui no índice par não tem. Ó. Pela definição da potência, das potências, nós sabemos que qualquer número real, né, negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. E aqui não, né? Aqui, ó, se ele for positivo, o resultado vai ser positivo. Se o índice é ímpar e a base é negativa, a potência será negativa. Então, como a potência, a radiciação é a volta da potenciação, então, ó, quem é a raiz cúbica de 27? Então, quando isso é 3, é chamado de cubo. Né? A raiz cúbica de 27 é que número você elevar a terceira potência para dar 27? É o número 3. E eu provo aqui para vocês. Ó, 3 elevado ao cubo ó, é 3 uma vez, duas vezes, 3 vezes. Só relembrando, o expoente de 3, a tua base aparece uma vez, duas vezes, 3 vezes. Então 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Ok? Aqui, ó. Tá bom? Quando o índice aqui for ímpar e aqui for negativo, ó, a raiz será negativa. Ó. Quem é a raiz cúbica de menos 27? Tá? É menos 3. Ó. Porque se você pegar menos 3 e elevar ao cubo, você vai ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, ó, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, aqui você encontra o número que é elevado a esse expoente desse aqui. Ó. Então, foi menos 3. Ok? Aqui, quem é a raiz quinta de 32? Qual é o número que eu elevo? A quinta potência eu obtenho como resultado 32. O número 2. Aqui, ó, 2 elevado a quinta é 2 uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Eu disse a vocês que a raiz é a volta da potência. Que número eu levo esse expoente aqui para obter esse? É o número 2, ó. Tá bom? Então, quem é a raiz cúbica de menos 32? Se aqui é ímpar e aqui é negativa, a raiz será negativa. Então, a raiz cúbica de menos 32, cúbica não, perdão, quinta de menos 32 é menos 2. Aqui, quem é a raiz cúbica de menos 125? Qual é o número que nós elevamos ao cubo, ou seja, a terceira potência, e obtemos como resultado menos 125. Quando aqui é ímpar e aqui é negativo, a raiz será negativa. Que número a gente eleva ao cubo para dar 125? 5. Então, a raiz cúbica de menos 125 é menos 5. E a gente prova aqui, ó, menos 5 elevado ao cubo, nós temos menos 5, tá? Vezes menos 5 vezes menos 5. Bom? Então, quando nós multiplicamos, né, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. A regra de sinal, menos com menos na base, mais vezes menos, menos. Ou a regra da potência, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então dá menos 125. Então esse é o cuidado que vocês têm que tomar na hora de calcular a raiz enésima de um número real. Quando o índice for par, só vai existir raiz de um número real positivo. Quando a raiz ou de índice par for um número real negativo, não vai existir dentro do conjunto de números reais. Já quando o índice for ímpar, se a raiz for negativa, o radicando for negativo, a raiz será negativa. Se for positiva, será positiva. Então, turminha, assista os vídeos aí quantas vezes for necessário, né, para que vocês possam responder às atividades. Então, um abraço e até o próximo vídeo, até a próxima aula, se Deus quiser.